Olá, meu amado irmão, Deus esteja abençoando a sua vida, no nome de Jesus. Eu quero aqui orar por você. Profetizo que esse ano de 2016 todas as portas que estão fechadas se abram e que os projetos que não se concretizaram sejam concretizados para a glória do nome de Jesus. Senhor, abençoa esse meu irmão que está assistindo, vai renovando as forças, vai renovando a fé. Este que não te conhece, que o Senhor venha salvar, em nome de Jesus, amém. Quero agradecer a você que tem se inscrito no meu canal do YouTube, tem me acompanhado no Twitter, no Google. Que Deus esteja me abençoando. Agradeço também a você que tem acessado o site cadoscomunicaçõesmarketing.com. Se você quiser divulgar a sua marca, o seu CD, o DVD, algo que você tenha desejo de divulgar nas redes sociais, você pode entrar em contato comigo, a sua empresa, e nós estaremos ali fazendo essa divulgação em nome de Jesus. Quero ler com você um texto que se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, louvado seja o nome do Senhor, no versículo 10. Efésios 6, versículo 10, versículo 10 até o versículo 12. Quanto ao mais serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Esse texto que eu li, que vai do versículo 10 ao versículo 20, a armadura de Deus, escrito pelo apóstolo Paulo, escrito pelo Espírito Santo através do instrumento que foi o apóstolo Paulo, ele vai nos alertar para uma realidade espiritual. No versículo 10, o apóstolo Paulo diz que nós devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Você que está assistindo esse vídeo, a sua vida só vai mudar quando você buscar ser revestido do poder de Deus. Porque o que eu creio que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui é que às vezes a maioria dos cristãos não entendem. Há uma certa ingenuidade, é que você, meu irmão, minha irmã, nós estamos no meio de uma guerra, e aí a necessidade de entendermos o mundo em que nós vivemos, como disse um homem de Deus, a terra em que eu e você vivemos não é um shopping center, não é um parque de diversões. A terra é um campo de batalha. E o apóstolo Paulo vai dizer que a maior necessidade é sermos revestidos, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, sermos cheios do Espírito Santo, é buscarmos o poder de Deus. Porque esse adversário que eu e você temos, ele não respeita nenhuma força, nenhuma capacidade humana. Ele é forçado a respeitar uma palavra chamada unção. Ele tem que aceitar que o que está em nós é maior do que ele que está no mundo. Então a necessidade, Paulo está dizendo, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, sede cheios do Espírito Santo,
revestivos de toda a armadura. Quando ele fala em armadura, ele estava preso ali, guardado pelos guardas pretorianos do Império Romano, e ele tirou ali aquela ideia de luta, de guerra, armadura, para proteger o soldado, para poder ficar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque o diabo é um ser astuto, ele é a antiga serpente que todos os dias está planejando, tentando destruir a minha vida e a sua. Se eu estou aqui ministrando para você essa palavra, você está assistindo, é porque Deus, o eterno Deus, Ele tem desfeito, Ele tem quebrado os laços do passarinheiro. Bendito seja o seu nome para sempre. Mas o diabo, ele faz astutas ciladas, e a única maneira de estar isento a essas ciladas é estar perto do Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra, ou seja, quem está perto do Senhor, a sombra do Onipotente descansará. Porque se eu estou perto do Senhor, se eu estou na sombra do Todo-Poderoso, 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. A sombra de Deus é tão poderosa, a sombra, só a sombra dele afasta a Satanás e os seus demônios. E ele vai dizer que a nossa luta, essa é uma realidade que muitos não entendem. Você que está me assistindo, você tem uma luta. Não é uma luta natural, não é uma luta contra pessoas, contra homens, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, porque toda a realidade física é um reflexo da realidade espiritual, mas é contra os principados. Para entendermos esse mundo caído, temos que ir lá para o Gênesis. E quando Adão peca e é expulso do paraíso, Satanás, a partir daquele momento, se tornou o príncipe desse mundo. A palavra príncipe, a palavra principado, vem da palavra príncipe. Não, o que é um principado? O principado é um território dominado por um príncipe. Então, no momento que o homem, você vai ler Gênesis, o Senhor vai dizer: domine. O homem foi criado para dominar. Domine sobre as aves, domine sobre os peixes, sobre os animais domésticos e selvagens. O homem foi criado para administrar esse mundo, para dominar. O homem colocou o nome dos animais. Mas quando o homem ele cedeu à tentação, por isso que a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando o homem perde aquele a quem você se submete, a este você se torna, aquele de quem você é vencido, a este você se torna escravo. O homem, quando peca, ele entrega o governo desse mundo a Satanás. Satanás que se introduziu ali no Éden através da serpente e se tornou príncipe desse mundo. Jesus disse: eis aí o príncipe do mundo, deste mundo, e ele nada tem em mim. Então há uma luta contra principados. A terra foi dividida. O Satanás, o diabo, a terra foi dividida aos seus príncipes. As regiões foram dominadas por principados, por potestades, por dominadores deste mundo tenebroso. O mundo foi dominado. E aí nós temos uma luta, que é destronizar esses principados, essas potestades, pelo poder do Espírito Santo, que foi enviado no dia de Pentecostes. A igreja, que é o exército do Senhor na terra, tem autoridade para derrubar os principados e as potestades.
Há um texto em Lucas capítulo 10, que quando o Senhor mandou os apóstolos, os discípulos, de 2 em 2, ele disse: eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E expulsai demônio, curai enfermos, ressuscitai mortos, de graça recebeste, de graça dai. Eles voltaram alegres. Eles disseram: Senhor, pelo teu nome os demônios são submissos. Jesus disse assim: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Sabe por quê? No momento que demônios são expulsos, as potestades caem do céu. Quando eles disseram: os espíritos se submetem pelo teu nome, Jesus disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. As potestades, os principados, elas estão nas regiões celestes. O que são regiões celestes? Regiões entre o céu e a terra. Aonde nós estamos é a terra. Acima de nós estão as regiões celestiais. E nessas regiões celestiais existem os principados e as potestades. Por isso Efésios capítulo 2 chama o adversário de príncipe das potestades do ar. Por isso em Daniel capítulo 10 o anjo diz: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que tu aplicaste o teu coração a orar, a se humilhar, eu vim. Daniel passou 21 dias orando e jejuando com a face no chão. E o anjo Gabriel, que é mensageiro, ele disse que houve uma guerra nas regiões celestiais. E o Senhor enviou Miguel, o arcanjo, e o arcanjo Miguel pelejou contra o príncipe da Pérsia. Aonde Daniel estava orando era a Pérsia. E o príncipe da Pérsia, o demônio que dominava a Pérsia, ele fez oposição ao anjo. E houve uma guerra por 21 dias. O Senhor, porém, enviou Miguel. E Miguel prevaleceu. Por isso eu estou aqui para te dar essas notícias, porque tu é um homem muito amado. Então existem principados que dominam cidades, estados, nações. Por isso que alguns lugares são tão difíceis de anunciar o Evangelho, porque existem principados e potestades que precisam ser destronizados. E existem armas poderosas em Deus para destruir. A palavra poder, em Atos 1:8, quando Jesus disse: mas recebereis poder, é dínamos, é dinamite. Então, quando alguém é cheio do Espírito Santo, essa pessoa se torna uma dinamite. E o poder do Espírito Santo explode as fortalezas de Satanás. Porque Satanás, querendo ele ou não, ele tem que recuar sobre a presença de Deus, a glória de Deus. Ele recua. Estamos numa luta contra os dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal na região celeste. Eu quero falar só sobre principado e potestade. Existem cidades dominadas pela violência, pela criminalidade, outras pela idolatria, pela feitiçaria. As pessoas não entendem por que o Brasil é tão violento, porque tantos jovens estão presos às drogas, e elas querem libertar as pessoas trabalhando no campo material, mas a causa é espiritual. São os principados, são as potestades. Por isso que o apóstolo Paulo fez esse alerta: você que aceitou Jesus, ou que Jesus lhe aceitou, seja bem-vindo, mas você acaba de ser alistado em uma guerra. E Deus ele quer que eu e você entendamos e temos uma missão aqui na terra, que somos libertos para libertar os cativos e fui libertados os algemados. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu a anunciar a libertação aos cativos, a dar cura aos cegos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Deus ele nos liberta para pelejarmos por aqueles que ainda não estão libertos. E só podemos vencer essa guerra pelo poder do Senhor, pela força do Senhor, que
que é o Todo-Poderoso. Eu deixo essa meditação. O texto é muito grande, mas eu quero que você entenda. E o que você está passando é porque o mundo espiritual está se opondo. Mas no poder do nome de Jesus, toda barreira, todo demônio, toda potestade, todo principado, pelo poder que há no nome de Jesus, tudo que te prende, vícios, saia em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa, o teu ministério. Deus está dizendo para você, meu irmão,